Olá, meu nome é Camila, eu tenho 32 anos e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, antes de eu contar sobre a história da EQM, eu preciso voltar um pouquinho antes. Na gestação, a minha mãe sabia que eu ia nascer com algum problema cardíaco, mas ela não sabia qual. Então, com 15 dias de vida, eu fui para uma outra cidade no Paraná para que os médicos pudessem me diagnosticar, e eles me diagnosticaram com uma doença gravíssima no coração, incompatível com a vida. Com 2 meses de idade, eu fiz a minha primeira cirurgia cardíaca. Com 2 anos de idade, eu fiz 2 cirurgias cardíacas, porque a primeira não deu certo. E a segunda, então eu tive que ser reaberta e fazer mais uma cirurgia em menos de 48 horas. Eu fiquei 1 mês em coma dessa vez. E com 11 anos de idade, eu fiz a minha 4ª cirurgia cardíaca. E foi aí que eu comecei a lembrar, que eu começava a entender e começava a lembrar das coisas que aconteceram comigo no hospital. E eu nunca tive medo de estar no hospital, eu nunca tive medo de entrar num centro cirúrgico, porque eu também já tinha feito diversos cateterismos, eu já fiz mais de 30 cateterismos na minha vida, e eu nunca tive medo, eu nunca tive receio, eu sempre me senti em casa, dentro de um hospital. Só que na minha cirurgia de 14 anos, eu não queria fazer a cirurgia. Eu tava com muito medo que nem eu mesma sei explicar. Eu me lembro que eu tava com a minha mãe de um lado e a psicóloga do outro, no pré-operatório. Os médicos me deram um remédio via oral para eu dormir, eu não dormia porque eu não queria dormir, porque eu tinha certeza que no momento em que eu fechasse os olhos e que eu abrisse novamente, nada seria como antes. Então eles tiveram que me dar um remédio na veia para que eu ficasse mais calma e para que eu dormisse. A cirurgia levou de 9 a 10 horas. Foi uma cirurgia muito complicada. Os médicos quiseram fazer correção total, mas não foi possível. Porque na mesa de cirurgia eu tive uma parada cardíaca de 2 horas. Ou seja, quando os médicos terminaram o que eles tinham que fazer na cirurgia, eles me tiraram da extracorpórea e fizeram com que meu coração batesse de novo. Só que o meu coração não bateu de novo. Ele ficou parado e eles não conseguiram me reanimar por 2 horas. Eu tive derrame pleural, eu tive um AVC isquêmico e na noite eles conseguiram me estabilizar depois de 2 horas. O meu coração voltou a bater e na noite após a cirurgia, eu tive uma hemorragia generalizada. Onde entra a EQM nisso? Bom, quando eu estava na parada cardíaca, eu acredito que tenha sido nessa hora, eu tive um sonho, mas era uma energia muito, muito forte, em que eu estava em um lugar que era tudo branco, absolutamente tudo branco. E era como se fosse um hospital. E eu estava me vendo, eu em terceira pessoa, estava me vendo deitada no leito de UTI, de hospital, sei lá o que era, com a coberta até no pescoço, só com a cabeça de fora, muito pálida, e no pé do meu leito estava minha avó, recém-falecida, acho que não tinha nenhum ano que ela tinha falecido, e uma tia minha que tinha falecido há uns 2, 3 anos na época. E aí a minha avó, ela era enfermeira, e ela estava vestida de enfermeira nessa ocasião, nesse sonho, ou enfim, nessa EQM que eu tive. E ela falou para minha tia que o meu corpo estava sendo curado. Foi só a única coisa que ela falou, mas sempre de cabeça baixa, nunca me olhando nos olhos, sempre as duas olhando para o chão de cabeça baixa. Eu ouvia muito no fundo outras enfermeiras, enfim, barulho de hospital, e eu senti uma paz muito grande, muito, muito grande. E o curioso disso tudo é que quando eu acordei da minha cirurgia, eu tava cega, eu tava totalmente cega, eu fiquei 10 dias cega. Então me explica como que eu posso ter visto
uma imagem dessa se eu estava cega e aquela pessoa era minha avó que tinha recém-falecido. Então eu tenho certeza que eu tive uma experiência de EQM, tenho certeza que eu evolui muito, muito, muito depois dessa experiência. A minha avó se referia ao meu corpo espiritual e não ao meu corpo carnal. E disso eu tenho outra coisa que eu tenho certeza absoluta. Depois da minha EQM, eu fiquei muito mais sensitiva. Eu não gosto, eu me sinto muito mal em velório. Eu não posso frequentar velórios, enterros. Eu me sinto muito mal porque eu sinto a energia do ambiente. Alguns anos depois, o avô do meu marido faleceu. E nós estávamos no velório e tinha recém-chegado um corpo de um rapaz que infelizmente tinha se enforcado. Ele se suicidou. E eu estava de frente para o carro. E no momento em que abriram o carro para tirar o caixão, eu senti como se algo tivesse batido no meu peito. Uma energia muito, muito negativa. Muito negativa. Algo que até então, antes da minha EQM, eu não sentia. Eu ia em velórios, a minha avó, no velório da minha avó, eu não senti absolutamente nada de energia, enfim, não me senti mal nessa questão. Em 2016, eu enfrentei uma depressão muito forte, porque pelo preconceito com a minha cardiopatia, ninguém queria me dar emprego. Eu tentei me aposentar por invalidez, e também ouvi os maiores absurdos no INSS desse nosso país. E eu lembro que eu tava no meu quarto um dia, eu me ajoelhei e chorei muito, muito, muito. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo e por que aquilo estava acontecendo. Eu lembro que eu ajoelhei e eu falei para Deus me dar uma luz e me explicar por que aquilo tudo estava acontecendo comigo, se eu já tinha sofrido tanto na minha vida. Eu me lembro que eu deitei na minha cama e eu chorei até dormir. E eu tive um sonho com um primo meu que faleceu em 2008. Era um primo muito ligado a mim, a gente tinha uma relação de irmãos. Eu tava deitada, dormindo, e aí no sonho, eu acordei e olhei para a porta. Na porta tava meu primo, também olhando para o chão, nunca olhando nos meus olhos. E ele falou para que eu tivesse paciência, porque ele estava cuidando de tudo e que no final ia dar tudo certo. E de novo eu senti uma paz tão grande. Eu senti que realmente estava tudo sob controle e que no final realmente ia dar tudo certo. Eu me lembro que no sonho, eu falei o nome dele e levantei para ir dar um abraço nele. No que eu levantei para dar um abraço nele, ele desapareceu. Eu lembro que eu acordei exatamente na mesma posição que eu estava no sonho, com a mesma roupa que eu estava dormindo. Eu estava no sonho e eu lembro que eu olhei para a porta e é como se ele estivesse me observando. E então assim, foi uma experiência maravilhosa. Realmente, alguns meses depois, eu consegui meu emprego, ao qual eu tô até hoje lá nesse emprego. É um emprego maravilhoso, me tratam super bem. Não sofro preconceito nenhum. Eu sou muito grata, eu tenho certeza absoluta que essa minha EQM lá, quando a minha avó falou que o meu corpo estava se curando, ela não se referia ao meu corpo carnal, ela se referia ao meu corpo espiritual, ela se referia à minha alma. Foi uma energia muito forte para ter sido só um sonho, porque as pessoas me perguntam: Camila, como que você sabe que não era um sonho? Eu tenho certeza que não era, porque era uma energia muito forte, uma paz gigantesca, como se eu realmente estivesse sendo curada de alguma forma. Então é isso, essa foi a minha experiência que eu queria passar para vocês. Agradeço muito ao pessoal aqui do canal que me dá essa oportunidade de contar um pouco a minha experiência. Eu evolui muito como pessoa. Hoje em dia eu tenho um projeto chamado Mulher Cardiopata, onde eu ajudo mães e pais e também adultos cardiopatas a enfrentarem, a entenderem que nós nascemos desse jeito porque nós temos uma missão. A gente tem que descobrir qual é a nossa missão e a gente tem que levar isso para a nossa vida, porque vamos ser pessoas espiritualmente muito melhores. Eu tenho um canal aqui no YouTube também, Mulher e Cardiopata, onde eu falo um pouquinho sobre a minha vivência, falo um pouquinho sobre o meu dia a dia, né?
porque minha mãe foi aconselhada a me abortar lá na gestação e hoje eu tô aqui com 32 anos passando a minha experiência para vocês e para todas as pessoas que gostam de me ouvir. Então é isso, muito obrigada.